Boa noite, pessoal. Dando continuidade à aula passada, nós deixamos 2 slides, que era sobre a profundidade de campo e altas e baixas luzes, que a gente vai passar rapidamente por eles para entrar na aula de hoje. Então, quanto à profundidade de campo, qual seria a relação que existe entre abertura, número do f-stop e profundidade de campo? Esses desenhos, esses 2 desenhos, eles mostram para a gente que quanto mais aberto for o obturador da câmera, no 2.8, menos profundidade de campo a gente vai ter. Por quê? A gente vai ter uma incidência maior de luz e, com isso, a gente vai diluir a profundidade de campo, ou seja, reduzir. Como a gente pode ver aqui no meio, a minha área de nitidez ela é curta. Ela está um pouco à frente do bonequinho e um pouco para trás. Ao passo que as imagens e pessoas que estão mais distantes desse ponto de foco, eles vão estar desfocados. Quando eu venho para a imagem embaixo, eu tenho o obturador em f22, ou seja, ele está bem fechado, reduzindo a incidência de luz na composição da imagem. O que isso causa? Profundidade de campo extensa, ou seja, eu vou ter aqui os 5 bonequinhos em foco, não apenas o bonequinho do meio. Interessante é que eu posso jogar esse ponto de foco para a primeira, para a segunda, para a quarta, mas a minha área em foco vai ser sempre pequena, certo? Essa relação de foco, ela tem a ver com a distância que eu tenho também do objeto, né? Cada lente vai ter o seu ponto focal e vai ter a sua distância em foco, tanto para frente quanto para trás do objeto ou do ponto que vai ser determinado como ponto de foco na cena ou na imagem. O outro slide que deixamos de falar na aula passada tem a ver com a exposição da imagem, né? Com a incidência de luz, com a leitura de intensidade de luz que nós podemos ter numa mesma imagem. Essa imagem aqui que a gente está vendo é uma imagem externa. Então, o controle de luz que existe é mínimo. É o controle que a gente vai poder fazer no nosso obturador, quando a gente define a exposição que a gente vai querer dar à imagem. Você vê que nessa imagem aqui você tem escrito highlight, alta luz. Você tem a mid-tone, que seria a média da imagem mais alta com a imagem mais baixa. Você tem a medição da intensidade de luz na sombra e você vai ter uma sombra fechada, o que ele tem aqui escrito deep shadow. Essa leitura da imagem alta e a imagem baixa, obviamente que ela vai dar uma abertura diferente. Para que eu tenha uma leitura da exposição de imagem, onde tem mais incidência de luz, eu tenho que fechar o obturador. Para que eu tenha uma leitura da imagem que vai estar em sombreada, eu tenho que abrir o obturador. Então, assim, eu tenho que fazer uma escolha na hora que eu quiser expor essa imagem. Se esteticamente o filme que a gente vai estar rodando, ele pede que a gente deixe tudo exposto, então eu vou optar por expor com a leitura, a abertura dessa leitura da imagem que tem mais incidência de luz. Por outro lado, se eu quiser uma imagem totalmente escurecida, com pouca definição, então eu vou escolher expor pela sombra. Com isso, eu vou ter uma imagem subexposta, onde as imagens que estão sombreadas, elas vão também perder a definição. Da mesma forma que se eu expor para alta luz, tudo que eu tiver com luz demais vai se perder a definição. Então, assim, são escolhas que a gente tem que fazer, escolhas estéticas, em função do objetivo que a gente quer atingir com aquela imagem. Qual é a sensação que a gente quer passar com aquela imagem? Não existe exposição correta. Existe imagem subexposta e imagem superexposta. Continuando, então, a aula, nós vamos falar sobre a iluminação e o maquinário. Qual o papel artístico que a gente pode ter com a utilização da luz e o papel cenográfico também. Quanto ao papel artístico, eu diria que a gente tem a visibilidade, a estética e a pertinência. A visibilidade é quando a gente proporciona o que a gente chamaria de leitura da imagem. Se você não tem luz, então você não tem nenhuma leitura da imagem. Você não tem leitura de cor, de textura, de tamanho, de forma. Então, essa é uma característica, é um papel que a gente traz com a luz. Na hora que eu ilumino uma maçã, então eu estou informando, eu estou deixando que as pessoas vejam qual é a cor daquela maçã, qual é a forma, qual é a sombra que ela proporciona, que a luz proporciona quando ela incide nessa maçã. A gente também tem um papel estético, onde a gente procura harmonizar toda a imagem, todo o quadro, dando sentido
as imagens e dando uma leitura também cultural, às vezes, uma leitura codificada, decodificada pelas pessoas. Por exemplo, se você está vendo um filme onde você tem uma incidência de luz azul entrando pela janela e é noite, então, qual é a leitura que eu tenho dessa luz? Supõe-se que essa luz, mesmo que eu não esteja vendo a lua, que seja a luz da lua, porque essa é a ideia que nós temos de que a luz da lua é uma luz que reflete azul, é uma luz azulada. E quanto ao papel cenográfico, ele nos diz, nos dá a informação qual é o tempo que está ocorrendo essa ação, em que espaço e qual é essa ação, né, no caso. Então, a gente vai ver uns exemplos agora de tipos de luz. A gente vai ver agora tipos de luz que os fotógrafos, que a gente pode utilizar para contar a nossa história. Então, você tem a luz natural, a luz do sol. Essas duas cenas foram feitas externas e, aparentemente, elas não têm luz, iluminação artificial ou uma iluminação de reforço. O sol, dependendo da hora, ele vai ser a única fonte de luz que a gente vai poder contar para expor a cena. Mas se a gente tiver, no caso da imagem da esquerda, por exemplo, onde está sendo pintada essa senhora, vai fazer um close e a gente pode sim contar com o apoio de luz artificial, mesmo sendo externa. Então, essa é uma cena que foi rodada durante o dia, uma externa para um curta-metragem que a gente vai ver depois. Esse outro exemplo de luz do mesmo filme, a gente já tem uma cena que foi rodada no interior durante o dia, mas ela conta com luz artificial. Seria impossível eu trazer essa textura, essa definição para a imagem com a luz apenas do lado de fora. Então, isso também proporciona para a gente um maior controle. Ao passo que, na imagem que a gente viu anteriormente, essa imagem daqui, externa, se passar uma nuvem, ele vai deixar tudo nublado, ele vai tirar essa definição que a gente tem de sol na grama. E essa luz é uma luz que não permite muito controle, o controle é a natureza. Ao passo que essa luz artificial, que é no interior, dia, ela proporciona mais controle, porque está tudo aceso. Então, na medida que a luz da janela não é a luz que eu tenho do lado de fora, é um refletor. Então, é o que a gente chama de luz justificada. Se existe uma janela, existe uma incidência de luz externa. Nessa imagem, a gente já tem uma luz artificial interior noite, onde eu tenho uma luz branca que incide sobre o lado esquerdo do cantor. Ele tem um filtro vermelho para causar esse efeito no rosto do cantor. Qual é a leitura que a gente pode ter dessa imagem? Que é um palco e que tem uma pessoa cantando. Bom, quantas características da luz? Eu posso ter uma luz que é suave, que a gente chama uma luz doce, onde eu não tenho contornos definidos, eu tenho uma sombra suave, não uma sombra escura, preta, forte. Eu tenho uma luz que pode ser uma luz apenas ambiente, né? Uma luz no teto, uma luz que pode ser totalmente espalhada durante todo o ambiente, ou ela pode ser só dirigida. Eu tenho uma luz que entra só pela janela. Então, o restante da área da cena, ela pode estar um pouco escurecida. E quanto à temperatura, ela pode ser uma luz quente e uma luz fria, o que culturalmente a gente chama de luz quente é uma luz mais avermelhada, e uma luz que a gente chama luz fria é uma luz um pouco mais azulada, porque a gente tem essa ideia de que o frio é azul e o fogo é quente. Quanto à fonte de luz, a gente também pode ter a luz direta e uma luz refletida sobre os objetos. Quando eu tenho uma luz direta, eu digo é uma luz que não está sendo filtrada, é uma luz que vai provocar uma sombra escura e um contorno forte, definido. Quando eu tenho uma luz que é refletida, eu já consigo cortar um pouco da intensidade dessa luz, que era direta, e passo através de um refletor, que ele vai absorver um pouco de luz e vai transmitir essa luz para o objeto. Um exemplo de uma luz refletida, de uma luz direta, seria a luz do sol. Ela tem uma incidência direta sobre nós. Agora, se eu tenho uma luz que eu utilizo, por exemplo, um isopor, um pano branco, e deixo que a luz do sol bata nesse pano e reflita no objeto, então aí eu já tenho uma luz refletida. Esses aqui são 3 exemplos de diferenças de luzes.
né? Quanto à incidência, quanto à intensidade. Na primeira imagem, você vai ver que você tem uma luz bem difusa e suave. Por que eu diria que ela é difusa e suave? Você observa que no rosto da moça, você tem uma luz um pouco mais forte no lado direito e uma luz bem suave ou uma sombra suave no seu lado esquerdo. A incidência de luz é diferente. Na imagem do lado, continuando pela preto e branco, você vê que você tem uma luz direta com contornos fortes, o que eu diria que é uma luz que tem sombras bem definidas, né? Você já vê que o contorno dela é bem diferente do contorno da imagem preto e branco acima. Você observa atrás dessa moça que você tem 3 fontes de luz e cada luz ela tem uma intensidade diferente, porque a última ela é muito mais suave do que a última luz que reflete na parede, ela é muito mais suave do que a terceira luz está somada às 3 sombras anteriores. E nessa terceira imagem, você tem uma luz aparentemente refletida de um teto solar, mas com uma sombra muito forte e muito definida. É outro exemplo de luz direta que nós temos. Então, aqui a gente tem um tradicional esquema de 3 pontos de iluminação. Você tem, para uma pessoa, uma luz que a gente chama key light, que é a luz principal. Acima, a gente tem o que a gente chama luz soft, porque na medida que essa key light ela é bastante forte, ela vai provocar uma sombra aonde ela não está incidindo. Nesse caso aqui, no lado direito dessa pessoa, né? E você tem também um backlight, que é uma luz que a gente chama luz de contorno, porque ela descola o objeto de uma parede. Deixa eu mostrar um exemplo aqui. Essa imagem aqui, nós temos a key light, seria essa luz que é mais forte. Normalmente, gente, independente do lado que ela esteja, ela vai ser sempre a luz mais forte, é a luz-chave. Nesse outro lado, eu poderia ter aquela luz soft, a luz que suaviza a sombra, né? Nesse caso, a minha key light, ela também serve um pouco de backlight. Ainda utilizando o esquema de 3 pontos de luz, key light e backlight. Então, eu tenho aqui 2 pessoas que estão uma em frente à outra. E eu tenho uma key light para o número 1, que vai servir de backlight para o personagem número 2. E a minha key light do personagem 2, ela vai servir de backlight para o personagem 1. Não sei se dá para vocês entenderem direito. E aqui eu tenho uma luz que é aquela soft luz que vai suavizar o contorno de ambos. É um tipo de luz diferente. Então aqui a gente vai ter a mesma imagem de 2 pessoas. Então, essa minha backlight aqui, ela está incidindo sobre ele. E essa minha luz key light dele está incidindo sobre ele. Então, o que é backlight para ele é a key light dele. O que é backlight para ele vai ser a key light dele. E nesse lado a gente teria uma luz soft que daria para a gente ver o contorno do lado próximo da câmera. Bom, contra filtros, gelatinas e difusores, são os filtros de efeito, que exatamente como aquele que a gente viu na imagem do cantor, um filtro vermelho vai causar aquela definição de cor na pele dele, e os filtros NDs, que são aqueles filtros que vão suavizando o contorno da luz. E aqui embaixo a gente tem os famosos balões ou soft light. Quanto ao maquinário que a gente dispõe para utilizar, aqui estão alguns exemplos. Esse da direita é o Martin Scorsese, acredito que no filme Taxi Drive, onde ele tem um trilho, o trilho colocado sobre a câmera, e esse trilho vai acompanhar o movimento, acompanhar a ação. Desse outro lado, a gente já tem um outro filme, onde a câmera está em cima de um trilho e de um carrinho, um dolly. Aqui a gente tem um exemplo de uma grua, quando a gente quer fazer uma imagem aérea, né? Hoje em dia está muito fácil fazer imagem aérea com os drones, mas antigamente a gente tinha toda essa traquitana que subia câmera fazendo a cena. E nesse lado de cá você vê o operador de câmera e o foquista, e aqui você vê o resultado da imagem. Aqui está uma grua também operada, não no carrinho. Você está com uma grua e a câmera suspensa, e o operador de grua é que está fazendo o movimento. Provavelmente a câmera está sendo operada por controle remoto. Então, nesse caso, qual seria o desafio do diretor de fotografia? Vamos dar uma olhadinha na próxima imagem. O que parece para vocês? Uma caixa de papelão com furos. Não só com furos, uma caixa de papelão com furos e iluminação. E essa iluminação faz toda a diferença. Ela imprime um significado.
o que a gente poderia pensar que era aí? Um ambiente, uma boate, uma sala colorida, uma sala onde vai haver uma festa. Então, você vê que não é só luz e não é só buracos, né? É uma caixa de papelão onde os buracos colocados no local certo, ele proporcionou uma sombra certa, proporcionou uma incidência de luz que imprimiu um significado a uma simples caixa de papelão. Isso aqui é uma simples caixa de papelão sem iluminação e que não tem significado. Isso aqui é uma caixa de papelão que tem luz amarela, vermelha e que tem todo um significado. Essa imagem poderia simplesmente ser utilizada como uma imagem de fundo, um background, uma imagem de fundo digital. Eu gostaria de propor um desafio para vocês. O desafio é que vocês encontrem um objeto que vocês têm na sua casa e que vocês coloquem alguma luz e proporcionem uma nova leitura ou deem um novo significado. Então, na próxima aula, a gente vai receber esses exercícios, essas fotos de vocês, e a gente vai comentar, todo mundo vai comentar e todo mundo vai colocar as suas fotos e ver como foi decodificado, como foi percebido pelos colegas a tentativa de utilização de um objeto comum com uma incidência de luz. Então, essa é uma cena, antes de você dar o play, do filme Batman, e é um exemplo de como a luz ela tem uma atuação nessa cena. Vamos lá, gente, vamos assistir. A cena foi toda preparada e teve essa intenção da luz de provocar essa reação, né? O susto, no momento que o Batman entra. Não, agora, quando vocês tiverem a possibilidade de assistir de novo, aí vocês observem a locação, né? Que ele aparentemente, essa luz que a gente vê no último quadro, ela é totalmente a luz de cima, né? Ela é do teto. Quando, na realidade, ela é do teto quando o plano é aberto. Aí você não tem condições de colocar nenhum refletor. Mas quando você faz os closes, se você observar mais para o final da cena, você vai ver que tem um contornozinho no cabelo dele, no lado direito. Você percebe que a gente precisa de colocar a luz quando os planos são mais fechados e estão fora de quadros. Daí a gente aproveita. Tem outro detalhe, gente, que eu quero chamar a atenção para vocês. Lembra que ontem a gente falou que nos settings do YouTube, você hoje está conseguindo ver em 4K? Então, eu não sei se a resolução que a gente salvou foi isso. Porque essa imagem, ela tem a possibilidade de você assistir em 4K. Então, ela provavelmente está muito pesada, por isso ela travou exatamente no momento que... Então, assim, uma coisa que a gente comentou ontem, né, que você está captando em 4K, mas nem sempre ele está sendo exibido em 4K. Então, uma forma de você perceber isso pega esse link que a gente colocou lá em cima, tá em 8:10, e aí você vai ver que nos settings, né, naquela ferramentazinha que tem no YouTube, que você vai conseguir assistir a imagem com baixa ou com alta resolução. Logo depois do CC, né, que é o Closed Captions, aí você tem Quality. Ela vai de 144 pixels até 2.160 pixels 4K. Ou seja, o YouTube hoje ele já está aceitando material em 4K. Depois ela tem 1440, que é em HD, 1080, que eram as primeiras imagens digitais, 1700, 1400. Então, assim, a revolução chegou. Professora, né? eu tive uma percepção, não sei se eu estou equivocado, mas nesses primeiros quadros, quando ele está no escuro, essa brincadeira com os espelhos da sala de interrogatório faz parecer que é um galpão maior. Depois que ele acende a luz, a gente percebe que é uma sala minúscula, na real, né? Não sei se eu estou pensando demais nisso, mas Não, acho essa sala do interrogatório ou a sala que está escura, onde tem as pessoas assistindo? A sala do interrogatório mesmo, porque como ela tem os espelhos na parede, para mim pareceu um galpão maior. Não sei se foi uma percepção louca minha. Eu acho que ele é bem grande. Depois que ele acende a luz, a gente vê que é uma sala relativamente curta, né? Tanto que ele joga a cara dele na parede já já. Você só percebe a profundidade quando o interrogador ele levanta e vai até o final. Eu acho que os espelhos ele cria uma ilusão de ótica, né? Acho que até a arquitetura ela também que cria esse princípio, né? Em muitos lugares e ambientes para criar essa dimensão, né?
É engraçado, eu poderia estimar, talvez a Séfora mais do que eu, a dimensão dessa sala. Veja, ele pela quantidade de luz que você tem no teto, e ela tem uma certa profundidade, 2, 3, 4. E a quantidade de passos, mais ou menos no minuto 1 da cena, 1, 2, 3, 4, 5. Ele dá mais de 5 passos para chegar. Em passos ele teria mais ou menos uns 80 centímetros na Séfora. É um ambiente grande, viu, gente? Eu acho que é um ambiente grande. 3 Mas a por Séfora 3? pode comentar. Não, ela tem mais profundidade do que largura. Ela é mais Ah, comprida e mais É. estreita. Isso aí É. deve ter mais ou menos, gente, pelo que eu estou vendo, pela distância da Gente. porta, pela altura que dá na perspectiva, isso deve ter mais ou menos uns 7 metros de comprimento, por mais ou menos uns 3 metros de comprimento. Ela é uma sala grande. Três e meio, Aí, por pronto, vê Ai, aí, que gente. massa, Olha, pronto. como ela é grande. Exatamente, Ela olha aí, Ela é ela tem estreita. 2, 4, 6, uns 7 É. metros, um pouquinho Por mais, 3. por 3 de largura. Isso. Exatamente, Mais ou ela é menos isso. bastante longa, assim. É. Uhum. Eu senti essa profundidade quando aparece esse plano, né? E aí você vê que durante isso aqui ela só tem a luz do teto, né? E que está refletindo nas colunas, nas primeiras colunas, e o espelho está ajudando também. E toda a sombra da sala está indo para o chão. Então você tem a luz apenas do teto. Só que quando você vai para os planos mais fechados, você vai ver que tem uma luzinha dentro do olho dele, né? E que assim, como a Séfora colocou, em arte tudo é intencional, na fotografia também. Eu queria até citar um exemplo daquele filme, do clássico, né? Godfather. Poderoso Chefão. Poderoso Chefão. Fugiu. Poderoso Chefão, que o diretor de arte, se vocês tiverem a oportunidade de assistir, gente, para quem gosta, é muito bom visitar clássicos. Em toda cena que aparece o Don Corleone, os olhos deles não têm luz. E é totalmente proposital, sabe? Assim, a gente sabe porque a gente lê nas entrevistas e a gente vê que, pô, porque ele quis deixar o cara cego, entendeu? Assim, tem uma intenção na construção psicológica do personagem. Ele não queria que o personagem tivesse luz nos olhos. Em alguns momentos você vai ver luz nos olhos, mas o Don Corleone é muito marcante, como ele tem aquela luz, parece luz do meio-dia, né, em cima da cabeça, que deixa aquela sombra macabra nos olhos dele. Né? Então, gente, era isso que a gente tinha que mostrar hoje para vocês, com o desafio. E eu quero compartilhar com vocês, eu vou botar aqui no chat durante o intervalo, vocês podem copiar depois, algumas coisas que a gente falou na aula de ontem. Deixa eu ver aqui. Né, sobre a fotografia, o nome dos fotógrafos, a Annie Leibovitz, que a gente viu a imagem dela, ela era uma fotógrafa americana, ela fez muita foto do Rolling Stones no início da carreira e se tornou uma grande, a gente chama retratista, né, quem faz portrait. E outro fotógrafo também que eu gosto muito de olhar imagens é o Richard Avedon. E para não deixar nenhum brasileiro de fora, o Sebastião Salgado, assim, eu acho que são referências muito bacanas de fotografia. E eu também quero compartilhar com vocês um link. Hoje no WhatsApp vocês compartilharam imagens de filmes que inspirados na pintura, e eu encontrei uma aqui do canal Entre Planos, onde ele coloca imagens de filmes que se inspiraram em pintura. Falando nisso, tinha uma pergunta ontem, né? Alguém conseguiu trazer o filme que identificou algum filme inspirado em pintura? Não, Eu então, trouxe 3 eu referências. tentei. Hã? Oi. Tentou. Eu tentei, mas assim, como eu estava fora do grupo, eu fiquei meio que em dúvida. A aula foi extensa, aí eu digo, poxa, pediu imagem, que imagem? E aí amanhã eu trago essa Não, era uma imagem. cena, Célia, de um filme que você assistiu e que você identifica que, poxa, isso talvez pode ter sido inspirado em uma foto ou em uma pintura. Então, esse link tá que eu vou massa. Eu acho colocar... que, eu não sei se é Anjos e Demônio ou é Sim. Inferno, que tem uma
Anjos e Demônios, meu Deus. Enfim, é algum desses filmes de apocalipse que tem uma pintura de Michelangelo, né? Que é de dois anjos tocando meio que um dedo. E aí tem uma quebra, uma rachadura começa exatamente entre um e outro, entendeu? Então acho que ele cria essa alusão, né? Na verdade, eu acho que é 2012, eu acho. Eu acho que é isso. Eu estou vendo aqui os comentários do Bruno. A moça do brinco de pérolas é simplesmente maravilhoso, porque é a história do pintor e a história do quadro, e a gente vai observar no decorrer de todo o filme que ele consegue reproduzir com fotografia em movimento exatamente cores, posicionamento de luz, até o personagem é a semelhança do que foi pintado, né? É maravilhoso, simplesmente. Francisco, a moça do brinco de pérolas. Tem o Melancolia também, do La Von Trier, a Bruxa, muito, do Caravaggio. E aí eu vou passar para vocês aqui o clipe do Losing My Religion também, do R.E.M., inspirado em muitas pinturas. Scarlett Johansson, ela está simplesmente deslumbrante. Um curta inspirado em Ofélia. Compartilha com a gente lá no Renoir. Esse link que eu vou passar para vocês, ele vai ter, além de referências do que foi compartilhado no grupo do WhatsApp, ele está muito ligado a filmes de terror. E ele tem do Pânico, né? Muito interessante, porque o Pânico tem aquela imagem do Alphonse Mucha, né? Do norueguês, que é o grito, que virou, inclusive, emoticon, gente. Eu acho que todo mundo conhece, né? Todo mundo sabe qual é a imagem do grito. Tem do Pânico, tem o Psicose, né, que está lá no outro filme, tem o Labirinto, que é um filme com o David Bowie, que é inspirado numa fotografia, inclusive o cenário, Séfora, é totalmente, né, maravilhoso do Escher, que é um pintor holandês, e o Oriente Express filme, que vocês já mostraram ali, né? Mas tem um filme recentíssimo, 2017, que não é um filme de época, e na última cena, eu não sei se eu conto, porque assim, é um spoiler se eu disser qual é o filme. Ele tem os personagens, é um suspense, não tem nada a ver com filme de época, mas na última cena do filme, ele reproduz a última cena de Leonardo da Vinci. Então, vocês têm que... Vocês querem saber qual é o filme, gente? Vou acabar, vai ser spoiler. É O Assassinato do Orient Express, do Kenneth Branagh. Alguém já viu esse filme? Eu não vi, professora, mas uma das refs que eu trouxe era com a Santa Ceia, que era uma referência, na verdade, de uma performance. Porque tem uma performance da Ariana Grande filmar. Eu imagino que a gente pode entrar na direção de fotografia nesse sentido, porque foi feito para ser filmado, né? Uma performance da Ariana Grande que ela abre a performance num plano aberto, com toda a cena de referência à Santa Ceia, só que todas feitas com mulheres. Então, assim, Sim, é bárbaro. Maravilhoso. Então, assim, gente, olha, são releituras, né? São releituras de coisas Maria, que já existem. Oi. Tem um filme, Trono Manchado de Sangue, de Akira Kurosawa. É de 1957 esse filme. Ele é uma adaptação de Macbeth, de Shakespeare, passada na Idade Média asiática. E o diretor, ele se inspira muito na composição dos quadros de Michelangelo para montar as cenas do filme. Tem várias cenas do filme que são inspiradas nas composições dos quadros de Michelangelo. Aí é interessante também. É muito interessante a gente perceber isso, gente. E eu queria só reforçar de que, assim, isso não é para a gente parecer intelectual e elitista. Eu fiz um filme, uma vez, um documentário chamado Mulheres de Tejuco-Papo, aqui em Recife, com 16 milímetros, inclusive não era com aquela câmera. Assisti, é maravilhoso! Então, Célia, assim, olha, eu já estava falando de uma história que era sobre a Holanda, a expulsão dos holandeses, tarará. Então, assim, claro que eu bebi na fonte do Franz Post, mas isso não impede que uma pessoa que nunca viu um quadro dele não faça conexão, entendeu? Então, assim, eu soube depois que uma pessoa reconheceu, ela falou assim, parece o quadro. Foi a intenção, mas não impediu que a pessoa que nunca viu o quadro aproveitasse o filme ou tentasse,
sabe? Eu acho que a intenção é emocionar, independente do que eu chamo, que essa geração nova chama easter egg, né? Aquela coisa que está escondida, que se você sabe, você percebe, se você não sabe, você continua aproveitando do filme, se emocionando com o filme, enfim. Essa foi a intenção. O outro filme que eu mostrei hoje para vocês, o Três Contos, teve uma pessoa que me falou que aparece um pintor tal, mas eu não sei o pintor que eu nunca vi o pintor, entendeu? Então, às vezes, a coisa pode ser intuitiva, ou a coisa, às vezes, pode, sabe, alguém percebeu de uma maneira aquela coisa, cada um vai ter uma leitura diferente, mas o importante é que todo mundo, né, assista, se emocione, né? Isso é a nossa função, gente. Hoje eu terminei. Gente, voltando. Quem tiver aí, por favor, abram as câmeras, que eu adoro ver vocês, ver a carinha de todo mundo. Eu não vou poder ficar com a câmera muito aberta aqui, sem poder no momento, mas eu estou aqui presente. Tá, não, é só para ver vocês. Depois, quem não puder ficar, não tem problema. Só que eu gosto muito de ver vocês. Eu me sinto mais presente quando vocês estão mais presentes também. Gente, eu vou passar aqui um vídeo para vocês. Alguém aqui fala espanhol? Pode abrir o microfone e falar. Eu falo Mas, um pouco. Assim, ok, mas assim, vocês entendem um pouco de espanhol? Eu entendo. Eu Eu entendo entendo. bastante. Então, assim, eu vou colocar esse vídeo. Infelizmente, ele não tem legendas, porque ele é um vídeo original. Mas qualquer coisa, se vocês não entenderem, eu acho que vocês vão entender tudo que está ali, tá? Mas caso vocês não entendam, vocês me perguntem que depois eu digo para vocês exatamente do que se trata. Mas é porque esse vídeo introduz muito bem o que a gente vai falar hoje, tá? Sobre o que a gente vai falar hoje, tá bom? Então, eu vou colocar aqui para vocês. Muito. E aí, pessoal? Esse filme é lindo. É o Fauno, né, Séfora? Então, esse diretor de arte, o nome dele é Eugênio Caballero, ele é o diretor de arte de Guillermo del Toro, e ele fez a direção de arte de Labirinto do Fauno. Por que eu coloquei esse vídeo para vocês verem? Tá? Porque agora a gente vai falar de processo criativo, certo? O início do processo criativo na direção de arte. Então, eu acho muito interessante ele fazer esse que eu chamo de book de referências, tá? É uma coisa que eu faço também, é uma coisa que todo diretor, a diretora de arte faz para apresentar para o diretor, e ele fez esse book de referência dele apenas depois de uma conversa que ele teve com o Guillermo del Toro. Não existia roteiro ainda, mas o Guilherme ele contou o filme que que iria fazer. Então, ele já colocou, nessa conversa, o diretor de arte ele já foi correr atrás de referências para começar a montar, certo, um conceito imagético, a princípio, né? Para ele começar a montar, através de ideias muito abstratas ainda, tá? Com essas referências, um objeto, certo? De representação gráfica que, de alguma maneira, falasse para o diretor quais eram as intenções dele com a ideia da direção de arte, da visualidade do filme. Então, eu acho bacanérrimo esse exemplo, como ele coloca isso, né? Quais foram as referências que ele foi buscar, onde ele foi buscar, qual foi o entendimento que ele teve da história que o Guillermo del Toro queria contar em Labirinto do Fauno, tá? Então, aí, a gente está começando, vamos começar agora. Eu vou aqui compartilhar uma apresentaçãozinha com vocês. Então, pessoal, vamos lá. Hoje é a nossa aula 2, tá? A gente vai falar sobre processo criativo em direção de arte. E eu começo dizendo para vocês o seguinte: cada processo criativo ele é único, singular e particular, tá? Quando falar quem é o diretor, diretora de arte, que é melhor, que é pior, que não é bom, que é boa. Bom, nós somos artistas. Nós trabalhamos com arte. Então, o que acontece é que nós temos perfis diferentes.
diretores de arte têm perfis diferentes. São olhares singulares, são olhares diferentes e são formas diferentes de criar uma visualidade para um filme. Então, esse processo criativo ele é único e ele é específico para aquela narrativa que a gente vai trabalhar, para aquele roteiro, para aqueles elementos, para aquelas indicações, para aqueles personagens. Então, é um processo muito particular e ele é único. Vamos lá. O que determina um estilo em direção de arte? Porque a gente vai em busca de um estilo, né? Nossa visualidade ela tem várias características, mas a gente tem um estilo que está caracterizando, digamos, seria a característica majoritária do que a gente está propondo para um filme, né? Então, o que determinaria esse estilo em direção de arte? Né? Aí o que eu digo? Toda a direção de arte de um filme de ficção tem um objetivo principal de materializar uma diegese. Quem já ouviu falar nessa palavra diegese aqui? Confesso que eu não conheço. Ok. Alguém mais? Alguém já ouviu falar? Alguém que já trabalhou com Eu cinema não. aqui? Já, Séfora, já ouvi falar. Pronto. Fernanda, Fernanda, eu sei. Jennifer também. Então não pode. Então, vamos lá. Então, o que é uma diegese? Gente, diegese é o universo ficcional que a gente está trabalhando, certo? Isso é uma diegese. A gente está trabalhando com tempo ficcional, com espaço ficcional, certo? A gente está trabalhando com o tempo narrativo, o espaço, com símbolos, com signos, tá? A gente confere à narrativa uma identidade visual que está presente em muitas camadas de percepção diferentes, certo? A gente confere história, idade, aparência, importância e relevância a toda a materialidade que está compondo a cena, certo? Nós fazemos isso. Quando eu falo assim, confere história, idade, aparência, tudo que a gente está propondo para uma direção de arte, tudo é justificado e tudo tem o objetivo de dar um desenho à dramaturgia, junto com tudo mais que está sendo pensado para o filme, na direção, na fotografia e na própria produção, certo? Nós conferimos a essa direção de arte todos esses elementos que vão fazer com que o espectador entenda o que está acontecendo dentro desse filme, certo? Em termos materiais. Tá? Na nossa materialização, a gente tem obrigação de fazer com que o espectador entenda o que está sendo feito ali. Então, vamos lá. Qual é o nosso primeiro elemento que a gente vai trabalhar, nossa primeira ferramenta de trabalho, para a gente conseguir alcançar o resultado do nosso trabalho? É o roteiro. Nós trabalhamos com o roteiro. Como é que a gente trabalha com esse roteiro? O roteiro é o nosso primeiro instrumento de trabalho. Às vezes acontece que é a conversa, como o Eugênio Cabalheiro teve com o Guilherme Del Toro. Ele teve uma primeira conversa, não existia roteiro ainda, e a partir do roteiro ele já começou a pensar no que ele ia propor em termos de visualidade para o filme do Guilherme Del Toro. Essa conversa deve ter sido extremamente esclarecedora, profunda e com muitos elementos que o diretor já trouxe para o Eugênio, para ele poder criar aquelas referências, para ele poder avançar com o que ele estava pretendendo fazer em termos de visualidade para o filme. Mas quando chega o roteiro na nossa mão, a gente tem o primeiro objeto, certo? Com todas as indicações, para que a gente comece, a partir daí, pensar num conceito dessa visualidade. Aqui eu vou dizer para vocês como é que eu trabalho com o roteiro. O roteiro é o nosso principal norteador para o conceito visual de direção de arte. Ele é o principal, porque nele a gente vai encontrar indicações de tudo, de data, de personagens, de figurino, de objetos, de locações, de atmosfera, de escala, são os elementos com os quais a gente vai trabalhar para a gente, dentro dessa gama de informações que a gente tem no roteiro, a gente passar a pensar em como nós vamos
transformar isso que está no roteiro em visualidade. Então, é importantíssimo. Agora, veja, o roteiro, apesar dele dar todas essas indicações para a gente, ele é um indicador do que a gente vai fazer. Porque a gente vai, como eu falei antes, trabalhar em camadas de percepção, nós vamos nos aprofundar nessas camadas que estão por trás do que está escrito no roteiro, né? Nosso trabalho, ele começa no roteiro, mas ele não se encerra no roteiro. O roteiro é apenas uma camada que a gente vai trabalhar. O que a gente faz? No meu caso, né? Eu faço o que eu chamo de leitura sensorial. O que seria uma leitura sensorial? É aquela primeira leitura que a gente faz, corrida, é como se fosse uma leitura emotiva para a gente entender que história, que começa, que meio, que fim, para onde é que essa história está indo, né? O que ela está me causando em termos de impressão sensorial, emocional, certo? O que essa história está me causando? O que ela vai me dizer? O que ela está falando para mim? Então, eu chamo de leitura sensorial. Até aí, eu não comecei a separar absolutamente nada. Claro que a gente, lógico, depois de trabalhar tanto tempo com isso, é automático a gente vai lendo, embora a gente esteja fazendo essa leitura emocional, que eu chamo, a gente, de alguma maneira, a gente já vai dando aqueles lampejos de ideias que vão surgindo. Mas, a princípio, a primeira leitura é uma leitura sensorial. E aí a gente começa a fazer uma identificação a partir dessa leitura. A identificação do tipo da narrativa que está presente dentro desse roteiro. O que a gente está trabalhando? O que é um drama? É um melodrama? É uma comédia? É uma farsa? É um filme de terror? É um thriller? É um suspense? É um filme infanto-juvenil? É um filme infantil? É um filme voltado para que tipo de público? Né? Então, assim, quem vai ver esse filme? A gente pode ter essas informações a partir dessa primeira leitura. A gente identificar os elementos dramatúrgicos que existem dentro do roteiro. Porque tudo isso vai começar a impulsionar as nossas ideias, certo? Então, qual é o tom dessa história? Eu não estou falando tom de cor, estou falando tom, qual é o clima dessa história? Né? Em que atmosfera a gente está trabalhando? Como é que essa história está sendo contada? Para que lugar que essa história está sendo levada? E, a partir daí, eu vou fazer o quê? Eu vou tentar encontrar nesse texto qual seria a minha motivação inicial para eu começar a pensar nas ideias dessa visualidade, desse conceito de arte. Qual é o ponto de partida desse texto que me chama a atenção? Existe alguma frase que sintetiza esse texto para mim? Existe alguma palavra que se repete? Existe algum clima dentro das descrições das cenas que se repetem ou que se transformam, talvez, em um lugar comum dentro do texto, que possa trazer para mim elementos onde eu passe a pensar o que a minha visualidade pode fazer para ajudar na construção dessa cinematografia? Isso tudo a gente tem com a leitura do roteiro. A partir daí, depois que a gente identifica essas coisas, eu vou trabalhar com uma decupagem. Só que a decupagem ela vem depois da conceituação. Mas a gente faz isso com o roteiro. O roteiro é esse instrumento em que a gente vai fazer uma decupagem. Quem sabe o que é uma decupagem aqui? Ou já ouviu falar nessa palavra? Decupagem. Você sintetizar as cenas ou os quadros, diminuir, você tirar o que você não acha relevante e fazer uma minimização da cena, sei lá, alguma coisa desse tipo, não? Não seria isso, não. Seria uma decupagem. Diga. Fale, Rebeca. Que eu saiba, que eu sou da moda e tal. E aí a gente já fez isso em relação a figurino. Seria meio que pegar, por exemplo, por figurino a gente vai ler esse roteiro e tudo mais, o texto, e aí a gente vai retirar, por exemplo, o personagem está numa praia, e aí que vestimento ele está vestindo, o que ele poderia estar vestindo. É mais ou menos sobre isso, e tirando informações do texto. Pronto, eu exatamente. Eu acho que é mais ou menos isso que... Eu acho que eu me expressei mal, talvez. Mas quando eu falei em tirar, em minimizar, é você ter um todo e decupando e para construir um resultado, ter um resultado final. Eu sou de teatro,
Eu que sou de teatro, assim, a gente faz decupagem para interpretação. Eu acho que decupagem está muito ligado à área que você está trabalhando, né? Que para a direção de arte a decupagem é meio que vai por um caminho. Para a atuação a gente faz apontamentos de outra natureza, né? Então acho que a decupagem é muito específica de cada área de atuação, né? Mas você pega no contexto geral você pega o tom para a interpretação, você se aprofunda um pouco mais na psicologia do personagem, se for essa a proposta, né? Eu acho que vai muito pela área, né? Então, gente, quando a gente fala decupar, decupagem é uma palavra que é uma francesa, é adaptada para o português. Em inglês a gente chama de breakdown. O que seria decupagem é como se a gente estivesse partindo o roteiro, certo? Tivesse separando do roteiro tudo que se refere à arte. Então, quando a gente faz uma decupagem de arte de um roteiro, a gente vai identificar o que é set de filmagem, o que é locação, quais são os espaços que a gente vai trabalhar, o que é figurino, né? Automaticamente a gente já pensa no que é maquiagem, a gente pensa no que é objeto, a gente separa o que são objetos de composição do que são objetos de cena, os que estão indicados. A gente já vai, quando a gente vai fazendo a decupagem, a gente já vai se aprofundando, certo? No nosso entendimento do que é a primeira camada de percepção que o roteiro está nos dando e o que é que vem por trás que a gente vai ter que criar além do que o roteiro está dizendo. Então, a decupagem é essa fase do roteiro que faz com que a gente separe do roteiro tudo o que é da arte. Isso é uma decupagem. Eu vou mostrar para vocês como é. Uma decupagem inicial, tá? Que a gente faz. Aqui eu vou mostrar para vocês, ó. Isso aqui é um roteiro de um filme que eu fiz direção de arte. E o que eu faço quando eu faço a decupagem? Eu coloco uma notinha de rodapé dentro do meu arquivo. Aqui, ó, o que eu fiz? Eu separei por cores e eu coloquei aqui o que é set, o que são objetos, o que é figurino e o que eu chamo de palavra-chave, que é uma coisa que eu uso na minha metodologia quando eu estou criando arte. Certo? Então, vamos aqui. Como é que eu faço essa decupagem? Vamos lá. Eu tenho aqui uma cena, certo? A cena está me dizendo que ela acontece na Praça Roosevelt, em Toulouse, e que é de dia. Isso aqui é o que seria o nosso, é a locação e é set. O meu set aqui, ó, é onde vai acontecer a cena, no carrossel que tem na praça. Então, aqui eu digo, aqui está no texto, é outono, e Maria Eugênia, que eu já identifiquei aqui a personagem, quando eu identifico a personagem, eu já automaticamente, é uma mulher, ela tem 69 anos, tem que ter um figurino, uma caracterização, um cabelo, figurino. Personagem, figurino. Está sentada de frente ao carrossel. Quando ela está sentada, eu já sei que ela vai estar sentada em algum lugar. Então, eu já tenho um objeto aí. Então, o fato dela... Aqui não estou dizendo... Aqui não está aparecendo para mim que é uma cadeira. Mas se ela está sentada, é um lugar para ela sentar. Olha que maravilha, gente. Acabei de admitir aqui, dentro da nossa conversa, simplesmente a diretora Tuca Siqueira e roteirista desse roteiro que eu estou apresentando para vocês. Olha só que maravilha. Boa noite, Tuca. Seja bem-vinda. Boa noite, gente. Então, chegou na hora, Tuca. Bem, parecia cronometrado, né? Na hora que eu estou falando da decupagem de arte do roteiro de Amores de Chumbo, na primeira versão dele. Né? Então, quando aparece que sentar, a personagem está sentada, para mim, ela vai estar sentada em algum lugar. Então, isso para mim já é um objeto, uma indicação de que tem um objeto. Considerando que ela está numa praça, provavelmente é um banco, né, Cef? Exatamente, que aí são decisões que a gente vai tomar, mas eu já sei que ela está sentada em algum lugar, certo?
Aí a gente vai ver depois se existe esse banco, se a gente tem que colocar. Então, isso vai ser novas decisões. Mas na decupagem, nós estamos identificando tudo que tem relação com a arte. Então, aqui a gente tem em frente ao carrossel da praça. O carrossel da praça é o set onde vai ser filmado esse lugar onde ela vai estar sentada, certo? Acompanha a sua cadela, ela observa o movimento do brinquedo e se perde no tempo. Isso aqui é um clima, isso me diz alguma coisa, certo? Se perde no tempo, está me dizendo alguma coisa que tem a ver com a atmosfera que vai estar acontecendo naquele momento, certo? Aí aqui eu coloco uma indicação minha, ó, cenário. Isso é inverno, isso tem neve, certo? Porque lá tem. Aí a gente vai para cá. Cena 2, interior, livraria, Terra Nova, em Toulouse, dia, certo? Isso aqui é o meu set de filmagem, a minha locação e meu set de filmagem. Aqui, na aconchegante livraria, aconchegante, isso para mim é palavra-chave. Isso já está me mostrando um clima. Então, no meu cenário, eu vou ter que traduzir em termos materiais esse aconchego que o roteiro está trazendo para mim, certo? Não é isso é uma indicação imaterial, é uma indicação abstrata, mas que, de alguma forma, eu vou ter que traduzir isso para dentro desse ambiente que eu vou colocar esse personagem, nessa livraria, certo? Uma funcionária, mais figurino, cataloga livros. Livros são objetos, certo? 2 leitores, mais figurino, consultam estantes, meus objetos, meus livros estarão em estantes. Isso é objeto de cena, inclusive, porque está indicado no roteiro. E Maria Eugênia, que já é nossa personagem que a gente conhece, está sentada em uma mesa. Isso é objeto de cena, porque o ator estará contracenando com este objeto. Tá? Fala baixo e ao telefone celular, mais um objeto de cena. Ela vai estar manuseando. Então, veja quantas decisões a gente tem que tomar em termos de como serão esses objetos que estão aí. Tá? E tudo isso acompanhado desse clima aconchegante. Vamos para a cena 3. Margem do canal de Toulouse. Fim de tarde. Maria Eugênia, que é nossa personagem, ansiosa, certo? Isso já é uma indicação de atuação, já não tem mais a ver com a arte, tá? Fuma um cigarro, objeto. Quando ela fala, quando o roteiro me diz fuma um cigarro, automaticamente eu já vou logo pensando num isqueiro, num maço de cigarros, que são franceses, porque ela está na França. Aqui eu já pesquiso quais são as marcas que os franceses mais fumam. Vamos lá, eu descubro que é Camel, que é Lucky Strike, que é Vogue, que são os cigarros que tem lá e que as pessoas fumam, certo? Então, eu já estou associando essas coisas que estão em outra camada de percepção, da minha percepção de arte, mas que não estão no roteiro. Mas, como a ação dela é fumar um cigarro, então, automaticamente, eu tenho que pensar nisso, do que está por trás. Isso vai estar dentro da bolsa dela, que o figurino vai estar providenciando. Tá? Se desloca em passos curtos de um lado para o outro, calmo, sua cadela apenas observa. Aqui eu vou para a cena 4, certo? Corredor lateral da casa da Maê, começo da noite. Aqui eu estou dizendo que é a casa dela. Vamos atrás da casa dela. Maria Eugênia caminha com sua cadela até a porta da sua casa. Porta da sua casa me indica o quê? Que essa porta vai aparecer. Então, eu tenho que estar de olho nessa porta. Que porta é essa? Que casa é essa? Que locação é essa? Isso tudo tem a ver com arte. Então, eu venho para cá, para a próxima cena. Isso eu vou fazer cena a cena. Eu vou identificar cena a cena. Aqui, mais uma vez, eu tenho... Aqui já é uma outra cena. Aqui eu tenho... Lúcia abre a porta e anda devagar. A casa está semi-vazia. Olha outro clima que eu já sei que essa casa onde ela está semi-vazia. Então, o que é isso semi-vazio? O que é que está compondo essa cena semi-vazia? Alguma coisa de objeto que estará lá e o resto estará vazio. Então, vamos tomar decisões em cima disso, certo?
Aí aqui nessa cena 25, olha quanta coisa eu tenho aqui. Lúcia entra no quarto, o quarto é meu set de filmagem. Abre um armário embutido, procura um fundo falso. Nenhum armário tem um fundo falso, mas no roteiro tem um fundo falso. Então, quando eu tiver encontrado esse armário embutido, eu vou ter que fazer esse fundo falso para a cena acontecer, certo? A arte vai fazer um fundo falso para a cena acontecer. Abre esse fundo falso, pega um pacote de cartas, olha só, eu vou ter que produzir um pacote de cartas. Que pacote de cartas é esse? Que cartas são essas? Como é que elas foram escritas? De onde elas vêm? Que selo vai estar nessas cartas? De que país vem isso? É nacional? Como serão esses envelopes? Quantos anos tem essas cartas aí? Como esse pacote vai estar embrulhado? Se é um pacote, ele provavelmente vai estar embrulhado, porque não são cartas soltas. Então, tudo isso já está lá, uma camada de percepção da arte, que já está lá atrás, e está atrás do roteiro, e a gente tem que começar a pensar em tudo isso, certo? Nos envelopes antigos e abertos. Ou seja, olha só a indicação, envelopes antigos e abertos. Não são apenas envelopes velhos, são envelopes antigos. Ou seja, isso para mim é uma indicação de época. Quando diz antigo, é uma indicação de época. Quando diz velho, pode ser apenas uma coisa contemporânea desgastada. Vê a diferença? Então, a gente está pensando nisso, certo? Em cada uma delas está escrito bem grande, de Miguel Solano para Maria Eugênia Tavares. Que caligrafia é essa que vai estar nesse envelope com essa frase escrita? Certo? Lúcia senta no chão e abre as cartas e começa a ler. Ou seja, a carta está toda escrita e quando essa indicação está no roteiro, significa que esse objeto de cena, que essa carta, que esse envelope que está aberto, que ela tira esse papel e que ela começa a ler, vai estar todo escrito. Que papel é esse que vai estar? Qual é a cor desse papel? Que aspecto de envelhecimento esse papel vai estar na cena? E provavelmente vai ser um objeto de cena, que pode até ter um big close nele. Então, a gente tem que pensar que aspecto, que aparência esse papel com essa escrita vai ter. Vê que não está escrito nada disso no roteiro, né? Não tem escrito isso no roteiro. Mas a gente da arte tem que pensar além do que está escrito. Tá? Aí, veja, quando eu leio tudo isso, ela se separa a carta, para a maioria, a gente pega as cartas e sai. E aqui eu já começo a escrever minhas indicações de cenário e de objeto. Aí eu já coloco fazer fundo falso, o pacote de cartas com envelopes do Brasil e da França, produzir um carimbo postal, escrever as cartas à mão, envelhecer os papéis em envelopes. Vocês estão vendo que isso não está escrito no roteiro, mas nós já estamos pensando que isso tem que ser feito, certo? Isso é trabalho da arte. Tá? Aqui, casa da mãe de Lúcia na cozinha. Outro set. O set agora é uma cozinha. Antes era um quarto, agora é uma cozinha. Lúcia leva as cartas com ela para a pia da cozinha. Que pia é essa? Vai estar lá nessa locação? A gente vai ter que construir isso? A gente vai ter que cenografar a ponto de ter que colocar uma pia lá? Ou já existe? Estamos pensando nisso. Lúcia tenta acender a boca do fogão. Olha, o fogão é objeto de cena. Quando coloca que tem que acender a boca do fogão, como ela vai acender? Vai ser um fogão automático? Vai ser um acendedor automático? Vai ser um fósforo? De onde ela vai tirar esse fósforo? De onde ela vai ser um isqueiro? Que ela vai tirar da bolsa dela? Como é que vai ser aceso isso aí? A gente já está pensando nisso, né? Avista um botijão de gás e destrava a mangueira. Ela senta, tenta fazê-lo funcionar a qualquer custo, depois de insistir, consegue acender uma boca do fogão e queima a carta escrita por Maria Eugênia, chora. Lúcia pega as cartas de Miguel e tenta fazer o mesmo, mas existe. Então, eu boto logo a indicação aqui, ó, fogão funcionando, ou seja, tem um fogão na cena, mas ele tem que funcionar. O fósforo ou isqueiro, certo? Então, vocês viram que a gente dependendo não da tem... locação, a gente tem que pensar até no gás, né, Céfia?
Não, tem que pensar no gás, entendeu? Tem que pensar em tudo isso. Se não tiver Né? fornecimento no local, a gente tem que Exato. desenrolar o bujão. Tem que desenrolar tudo. Então, assim, aqui nós temos indicações que o roteiro dá para gente de ação dos atores, a gente tem indicação de locações, a gente tem indicação de ambientes, mas a gente não tem indicação de tudo que está por trás do que está aqui e que está acontecendo e que a gente tem que providenciar, certo? Alguma pergunta sobre isso, pessoal? Ninguém? Tá tudo bem. Tuca, você quer comentar alguma coisa sobre isso que eu acabei de falar? Eu queria fazer um comentário, Séfora. Ok, Tuca, diga. Quem é, Tuca ou Célia? Célia. Faça, Célia. É engraçado que quando você fala, é só um comentário, quando você fala, quando eu falei da história da decupagem, talvez em termos, eu não sei expressar o termo, mas tudo que você me mostrou agora só me mostra o que o teatro faz enquanto decupagem, porque todas essas cenas, sabe, de você pensar o que é que vai pensar de objeto de cena, o que você vai ter, o que é que aquele personagem pega, quais os elementos isso tudo é pensado também no teatro, para uma cena teatral, né? E aí é muito parecido, mas assim, talvez eu não associe por decupagem, porque como a gente trabalha com teatro, a gente sempre trabalha com o todo, eliminando, que se torna uma certa decupagem para que a cena fique aceitável, concisa, perfeita, né, para o diretor, sei lá, para a cena, para o todo. Entendesse? Entendi, ok. Tuca, você quer fazer Oi, alguma... Séfora. Oi, quem é? Maria, deixa eu Oi, só Maria. fazer uma parte para a Célia. Sim. Ô, Célia, como a Séfora explicou, decupagem é essa palavra que representa cortar e recortar, né, do francês. Então, assim, amanhã, aí a gente vai ver que na filmagem, cada departamento tem uma decupagem. Hoje a gente está vendo a decupagem da arte, amanhã a gente vai ver a decupagem da fotografia, você tem a decupagem do som, o diretor tem outra decupagem, então são diversas decupagens, ou seja, uma leitura diferente do mesmo roteiro para cada departamento. Então, assim, provavelmente a sua decupagem teatral é a mesma coisa, no sentido de que você reduz ou você sintetiza tudo aquilo que vai ser necessário para acontecer a cena. Eu acho que era isso que você queria colocar, né? Isso, exatamente. Obrigada. Então, decupagem é uma palavra que não serve só para arte. Não. Ainda bem, serve para fotografia também. Serve para direção. Todo mundo faz a sua própria decupagem, como a Maria falou. Exatamente. E todo mundo, e como a arte, todos os outros departamentos precisam enxergar dentro da sua própria área o que está por trás do que está dito no roteiro, do que está escrito no roteiro, né? São as coisas que vão além, né? Nosso trabalho é justamente ir além do roteiro. O roteiro é nosso ponto de partida. Então, né? Tem uma expressão hoje que os americanos usam muito, americanos e os ingleses, que tá todo mundo trabalhando sobre a mesma página. A tradução literal seria essa. On the same page. Assim, a gente está dialogando sobre o mesmo assunto, sobre o mesmo papel, com olhares diferentes. É isso. Exatamente. Então, alguém quer fazer mais alguma observação sobre isso ou alguma pergunta? Eu posso passar para frente? É só para complementar o que a Maria falou, né, que a decupagem, ela age de forma diferente em determinados setores, né? Eu trabalho como fotógrafo, mas também presto assessoria de imprensa e também faço alguns trabalhos audiovisuais lá no meu trabalho, e são processos de decupagem bem diferentes, né? Quando eu vou preparar um roteiro para um ensaio fotográfico, eu vou organizar ali essas informações que você explicou aqui nessa decupagem, o passo a passo para mim poder aplicar nesse ensaio fotográfico. É diferente, mas é dentro desse contexto, né? E entra também nesse processo do audiovisual, que eu não faço todo esse processo que você apresentou aqui, mas eu decupo as cenas, eu vou fazer todos os cortes ali para mim poder saber direitinho onde é que eu vou encaixar cada trecho ali, né, que eu organizei para poder construir os curtazinhos que a gente produz lá no trabalho. E também na assessoria de imprensa, às vezes a gente está ali tão atarefado que a gente não entende que realmente esse processo de preparar o assessorado para
falar com o público e fazer todo esse trabalho por trás, também entra nessa perspectiva de decupagem, né? Uhum. Ok, vamos lá. Agora eu vou falar, gente, sobre metodologia de trabalho. Essa metodologia que eu vou colocar aqui para vocês é uma forma como eu trabalho, tá? Mas como eu falei no início, como todo processo criativo ele é único, então, cada direção de arte vai ter seu próprio método de trabalho. E como é que a gente consegue construir um método de trabalho? Trabalhando com outras pessoas, né? Trocando experiências, você vai vendo a melhor forma que você acha que trabalha, uma forma que funciona para você, que te dá resultados, e a gente, ao longo do percurso da nossa carreira, a gente vai trabalhando com outras pessoas e a gente vai construindo essa metodologia, aprendendo, tanto as pessoas aprendem com a gente, como a gente aprende com as pessoas. Então, é assim, a forma como eu trabalho, geralmente, na primeira etapa, eu faço essa criação de conceito, né? Eu já li o roteiro e eu já começo a criar um conceito para poder, lá na frente, apresentar um projeto para a direção do filme, tá? Eu faço uma sinopse sobre a interpretação da arte, tá? Eu crio uma sinopse para mim, para eu tentar entender, certo? Eu escrevo sobre isso, porque eu parto do princípio de que se eu consigo escrever sobre o que eu quero fazer, eu vou conseguir fazer, porque eu consegui transformar minhas ideias que estão na minha cabeça em palavras que são identificáveis, em frases que qualquer pessoa lê aquilo vai conseguir entender o que está dentro da minha cabeça. Então, eu passo isso para o papel. Então, eu faço uma sinopse sobre a minha interpretação do que é essa história. Tá? A sinopse é um texto curto, é um texto que sintetiza, digamos, a história toda, mas, assim, eu já capto, né, sob o ponto de vista da arte, como é que eu quero evoluir para esse trabalho, para eu poder criar essa visualidade em cima disso. Então, eu pego minhas ideias e escrevo essas ideias em forma de sinopse, em forma de texto. Uma coisa que eu uso também é quadro de palavras-chave. De onde é que eu vou tirar essas palavras-chave? Do próprio texto, como eu mostrei para vocês ali. É um lugar aconchegante, é um lugar que tem um lugar que remete à frieza de sei lá, frieza. Isso, para mim, é uma palavra-chave. Tá? É um clima que eu identifico dentro do roteiro e eu vou extraindo do texto essas palavras-chave que vão trazer para mim, que vão me complementar as minhas ideias, entendeu? Para poder... Monique está falando o quê? Bom, eu vou tirar essas palavras-chave do texto e vou tentar entender o que está por trás disso também. Outra coisa importante é identificar qual é a minha escala interpretativa. O que é a escala interpretativa? Tá? Eu vou pegar uma escala semântica junto com uma escala métrica e vou ver que espaços são esses que o roteiro me sugere que estão acontecendo ali. Certo? Junto com esse clima, com essa parte semântica, com essa escala semântica, que seria uma atmosfera, que seria um clima, eu vou pegar uma escala métrica, ou seja, uma escala que vai me dar a dimensão do espaço que eu estou trabalhando, tá? E isso vai se refletir diretamente, tá, na dramaturgia. Então, quando eu tenho, por exemplo, um hall de um palácio, eu já sei, o texto já está dizendo para mim que eu estou trabalhando com uma escala muito grande, que é uma escala onde esse personagem, ele, de alguma maneira, vai estar dentro desse espaço, e esse espaço, pela escala que ele me traz, ele significa alguma coisa dentro dessa narrativa. Ele vai estar me dando alguma informação que está por trás disso aí. Então, isso já me remete, tá? Quando eu tenho essa indicação no roteiro, que eu estou falando de suntuosidade, ou de ostentação, ou de luxo, certo? Ou de um posicionamento social que esse personagem tem. Isso é uma escala semântica, certo? E que eu vou juntar na minha cenografia com a minha escala métrica, certo? Ok? E ainda tem um detalhe importantíssimo, que a gente fala quando a gente fala de escala, que é a nossa escala
de exibição, certo? Quando a gente fala em cinema, a gente sabe que vai exibir o filme numa tela gigante. Então, quando a gente fala em escala do que vai ser feito e do que vai ser transmitido, a gente tem que ter essa ideia. Que planos são esses que o diretor vai fazer? Em que escala nossos objetos e nossos ambientes vão aparecer nessa tela? Porque isso nos remete a quê? A um detalhamento muito específico de todos esses objetos e de todos esses cenários. Que acabamentos são esses que a gente vai usar? Então, isso é um outro tipo de escala que a gente já tem que ter em mente quando a gente trabalha com a arte, certo? Outra coisa, pesquisa de referências. É fundamental fazer muita pesquisa de referência. Referência em outros filmes, referência em outras áreas. Eu vou detalhar mais isso. Paleta de cores. A gente vai determinar uma paleta de cores para a arte. E são muitas coisas que determinam como essa paleta pode funcionar dentro do filme. Eu vou fazer uma aula só sobre cor, gente, tá? Não vai ser hoje. A gente vai ter uma aula só sobre cor. Croquis. Croquis. Isso é uma forma de uma ferramenta gráfica que a gente usa para a gente expressar as nossas ideias iniciais. Os mood boards por ambientes, quando a gente já pensa nos ambientes em que os personagens vão atuar. E um book de referências. Tudo isso faz parte da minha metodologia de trabalho. O que é o book de referências? É justamente aquilo que o Eugênio Cabalheiro mostrou naquele vídeo, certo? E que nós criamos esse book de referência porque são instrumentos de imagem, certo? Onde a gente traduz, através dessa visualidade que a gente tem na cabeça, quais são os climas, quais são as referências de objetos, quais são as referências de imagens que a gente vai levar para o diretor, para ele tentar entender que tipo de visualidade é essa que a gente está criando para o filme dele, tá? Então, vamos lá. O que é pesquisa em direção de arte? Tá? A pesquisa em direção de arte é a nossa fundamentação para tudo que a gente vai propor, certo? Nós temos nossa fundamentação teórica, ou seja, a gente vai ler livros, a gente vai ler artigos, a gente vai fazer pesquisas, certo? Que tragam informações para a gente, que às vezes a gente não consegue encontrar em lugar nenhum, a gente vai conversar com pessoas, né? Nós, diretores de arte, nós somos, a princípio, grandes observadores da vida real, certo? A gente, tudo que está à nossa volta é subsídio para a gente criar a nossa visualidade, tá? A gente vai buscar referências históricas na história geral, na história da arte, na política, na social, certo? Na economia. Onde? A gente vai buscar em teses, em artigos, em livros, em periódicos, em revistas, em filmes, certo? Nem tudo está na internet, gente. Nem toda pesquisa que a gente faz está na internet. Eu sei que a internet é um elemento de pesquisa maravilhoso e muito rápido, tá? Mas tem muita coisa que tem que sair da internet, que não vai estar lá para a gente pesquisar. Então, a gente precisa estar sempre muito antenado para pensar em o que a gente vai fazer na nossa pesquisa. Por exemplo, no filme Amores de Chumbo, tá? Nós tivemos que fazer uma pesquisa no DOPS. O DOPS é um departamento de polícia, certo? Que tem um grande arquivo, tá? Que tem um arquivo sobre tudo que aconteceu, por exemplo, na ditadura militar. Então, isso não está na internet, não está, isso não está catalogado na internet ainda. Então, a gente tem que ir até o lugar, e lá a gente tem que fazer toda a pesquisa que a gente precisa para ter elementos para compor a nossa cena visual para esse filme, certo? A gente tem que se deslocar aos lugares, a gente tem que ir na casa das pessoas que a gente acha que pode ter subsídio para a gente poder compor esses elementos que a gente precisa para o nosso filme, tá? Referências estéticas, para a gente justificar as nossas propostas para direção. A gente vai buscar isso aonde? Vai buscar no cinema, vai buscar na literatura, na arquitetura, nas artes visuais,
na fotografia, na música, na filosofia e na vida real. Tudo isso é fonte e subsídio para ilustrar, certo? As nossas ideias, certo? Então, a gente vai trabalhar sempre em cima de um conceito. A primeira coisa que a gente faz, depois que a gente leu, que a gente pesquisou, a gente vai criar um conceito. O que é conceito? O que é criar um conceito? Conceito é a nossa capacidade de sintetizar um pensamento e uma percepção sobre alguma coisa, material ou imaterial, a partir de um ponto de vista, certo? Depois que nós já lemos o roteiro, depois que a gente está fazendo a pesquisa, a gente vai criar esse conceito. A gente vai criar essa síntese, que vai dizer, olha, meu filme, nossa visualidade é baseada nisso, isso vai funcionar assim. O meu conceito de visualidade para esse filme é esse. Vou mostrar um exemplo para vocês. Olha, uma ideia abstrata, que ainda estamos no campo da abstração, tá? Que a gente constrói para caracterizar qualidades de alguma coisa, imaterial ou imaterial, que são qualidades que vão servir para o nosso projeto posterior, certo? Então, como é que a gente representa o conceito, uma ideia inicial, digamos, como representar uma ideia inicial do conceito de arte? Como é que a gente representa isso? Existem várias formas de a gente representar. A gente escreve um texto conceituando a ideia inicial da arte. Eu, pelo menos, faço isso. Eu escrevo um texto como eu tinha falado, eu escrevo um texto para tentar colocar as minhas ideias no papel, certo? De uma forma que qualquer pessoa que leia aquele documento, ele entenda o que está na minha cabeça. Elabora uma síntese imagética de uma ideia inicial também. O que é uma síntese imagética? É uma síntese através de imagens. Isso é uma forma que a gente usa também para representar esse conceito, que eu chamo de mood board, certo? Que eu vou mostrar para vocês como é que a gente faz um mood board. Então, escrever um texto conceituando a ideia de arte. Um exemplo, tá? Isso é uma síntese de um conceito que eu escrevi para uma peça de teatro. O conceito ele tinha 2 laudas, 2 páginas, mas a síntese do conceito ele está nesse parágrafo. Qual é a minha síntese aí? Baseado na imagem da atividade cerebral, ambiente de desenvolvimento da doença de Alzheimer e principal elemento de desconexão entre os personagens, o cenário proposto é basicamente composto de uma imagem conceitual de um cérebro em corte, onde a dualidade, cheio e vazio, claro e escuro, sombra-luz, poderão ser exploradas pela direção de diversas maneiras. Fim. Essa é a síntese de um conceito para um projeto, todo um projeto que vem depois. Quando eu mostro isso para o diretor, eu já estou dizendo para ele o que eu estou querendo fazer, qual é a minha proposta, certo? Eu tenho que ter essa capacidade de sintetizar e fazer com que ele consiga entender qual é a minha ideia inicial. Outra coisa que é bacana, quando a gente está conversando com o diretor, que a gente está mostrando para ele, são fazer croquis. Os croquis, que eu chamo de ideias desenhadas. Os croquis, eles não são detalhados, mas eles fazem parte de uma coisa que está ainda meio que no campo da abstração da minha cabeça, mas aí eu vou para o papel, faço aquele croquis e eu mostro para ele, olha, é mais ou menos isso que eu estou pensando. E aí ele fala, entendi, ok, é assim, é isso mesmo, olha que legal. Ele já começa mais ou menos a entender. Então, aqui eu vou mostrar para vocês umas ideias, tá? Olha aqui. Isso aqui foi um desenho que eu fiz. Vocês estão conseguindo ver o desenho? A gente não tinha locação ainda, mas eu já tinha lido o roteiro, eu já tinha ideia do que eu estava imaginando, certo? Aí eu fiz esse croquis à mão, a lápis mesmo, assim, rapidamente. Falei, olha, Maria, a diretora do filme, falei, Maria, eu estou pensando mais ou menos que essa cena pode ser mais ou menos assim. Ela falou, eita, Séfora, é mesmo, olha que legal. Poxa, aí eu já estou dando uma sugestão de figurino, de mobiliário, de composição.
objetos podem estar nessa cena. Tem que ser super elaborado. Mas aqui eu tenho toda uma ideia que foi transportada para uma cena. E aqui a gente consegue ver os elementos que estão aqui, ó. Aqui eu tenho uma ideia de figurino e aqui está aqui o figurino. Aqui eu tenho uma ideia de mobiliário e figurino e está aqui o figurino. Certo? Olha aqui. Aqui eu tenho outro croquis. Aqui esse croquis ele já foi feito em cima de uma intenção de locação. Então eu já tinha mais ou menos ideia de escala que eu estou trabalhando, de formato de ambiente que eu estaria trabalhando, e aí eu já coloco que ideia de ambientação que eu tenho aí. Eu já estou pensando, aqui quando eu coloco isso, ó, texturas em parede, eu já estou mais ou menos dizendo que eu quero usar papel de parede. Aqui, quando eu coloco esse tipo de mobiliário, eu já tenho ideia de que o mobiliário é antigo. Então, isso remete para vocês a alguma coisa, pessoal? Quando eu coloco isso aqui, existe uma palavrinha que a gente pode sintetizar esse croquis que está aqui. Seria o conceito? Isso faz parte do conceito que eu estou tentando colocar para para a diretora. Mas a palavra seria época. Quando eu coloco esse mobiliário, quando eu coloco esse lustre, quando eu coloco mais ou menos esse mobiliário, eu já posso pensar, pô, isso aí está me parecendo um filme de época. Ou não? O que vocês acham? Não, com certeza. Eu falei o conceito, mas eu não botei o complemento, né? Seria um conceito de um filme de época, entendeu? Eu vejo também época, mas eu já vi essa época no primeiro desenho, né? Exatamente, exatamente. Né? Você já viu isso no primeiro desenho. Isso. Aí, o resultado é isso aqui, minha gente, olha aí. Isso aqui é o cenário. Isso aqui é o que foi feito. Isso foi uma intenção, uma ideia desenhada para a diretora, e isso aqui foi o resultado. E isso aqui é apenas um croquis. Então, Maravilha. os croquis, certo? Eu digo, são ideias desenhadas, certo? Aqui, 3 contos de réis. Né? Diretora Maria Pessoa, no ano de 2005. Essa foi a primeira direção de arte que eu assinei. Foi um curta-metragem, tá? Olha aqui. Isso aqui é outro croquis. Tá vendo que são rabiscos? Mas aqui eu já coloco a intenção de como é que é esse piso, de que tipo de mobiliário eu vou ter aqui, certo? Aqui quando eu coloco essa porta aqui, quando eu faço esse croquis e coloco esse elemento aqui, eu já estou dizendo que isso é uma casa antiga, porque nenhuma casa de hoje tem uma bandeira, nenhuma casa de hoje tem, mas nas casas antigas tem. Então, eu tenho esse resultado, ó. Isso aqui é o que foi feito no filme. E aqui, ó, eu tenho os elementos do croquis, e aqui eu tenho o que foi realmente feito, certo? Então, quando eu mostro um croquis desse para o diretor, eu já estou mais ou menos dizendo para ele qual é a visualidade que eu quero dar para o filme dele. E ele vai dizer para mim, pô, cara, foi isso que eu pensei. Não, eu não pensei que fosse assim, mas eu acho que assim vai ficar bom. Não, Séfora, eu achei legal isso, mas eu estou sentindo falta de alguma coisa. Porque a gente tem um ponto de partida para começar uma discussão, a partir de alguma coisa mais palpável, né? Uma ilustração de uma ideia. Aqui eu vou mostrar uma coisa para vocês. Alguém já viu esse filme, Recife Assombrado? Isso foi um filme de terror que eu fiz de direção de arte. Quero muito ver. Pronto. Quando eu fui conversar com o diretor, eu tinha acabado de ler o roteiro e eu já fui conversar com ele já com uma intenção de conceito de arte na mão, certo? Então, eu já fui mostrando para ele qual era a minha interpretação do que eu imaginava que poderia ser a visualidade desse filme. Então, quando eu chego para ele com esse documento e já coloco esse título com essa fonte, com essas cores, eu já estou dizendo alguma coisa para ele. Eu já estou, de alguma maneira, mostrando alguma arte para ele, certo? Então, eu fui conversar com ele pela primeira vez para mostrar para ele, para saber qual era a intenção dele com esse filme, mas eu já fui para ele mostrando a minha intenção a partir do que eu li no roteiro, certo? E eu mostro isso para ele.
Aqui eu já chego com o que eu digo, que eu chamo de elucubrações em cima do roteiro. Aqui eu já coloco que a minha palavra-chave, que eu sintetizei dentro do roteiro, o que eu extraí do roteiro, no meu entendimento, como diretora de arte, foi oculto. E aí eu coloco oculto. Por quê? Porque no meu entendimento, esse roteiro me falou que eu teria coisas ocultas e eu teria algo, de alguma forma, algum tipo de culto acontecendo aí. E aí eu coloco, entre segredos e sombras, a imaginação se transforma em realidade e revela mais do que a mente pode crer. Isso foi o meu conceito, a minha sinopse, em cima do que eu li no roteiro. Então, eu já começo a ter uma interpretação de arte a partir dessas palavras que eu coloco aí, certo? É o meu entendimento, tá? E aqui eu já mostro para ele, ó, algumas referências conceituais de filmes em cima do que eu não futuramente que eu vou querer propor para ele em termos de projeto de arte. Então aqui eu já mostro uma intenção de cor, de paleta de cores, uma intenção de clima em cima da cenografia que eu quero propor. Aqui eu já mostro referência de filmes, certo? Que me trazem o mesmo clima que eu quero transmitir através do meu projeto de arte, certo? Mais referências conceituais em cima de imagens de filmes que vão me dar, de alguma forma, esse clima que eu quero passar dentro do meu conceito visual para o filme dele. E aí eu converso com ele. Aí eu já começo a pensar no que poderia ser uma paleta de cores a partir dessas referências. Isso foi uma primeira conversa que eu tive com o diretor. E aí eu escutei todas as opiniões dele em cima disso, para ver se eu avançava por este caminho ou não, ou eu ia por outro caminho. Ele adorou. Ele falou, Séfora, você está pensando da mesma forma que eu pensei, estamos conectados. Nem sempre isso acontece, mas a gente tenta se aproximar o máximo possível. Porque a nossa interpretação do roteiro precisa se aproximar o máximo possível do que realmente o filme quer passar, né? Quem dá para a gente essa, digamos, não digo certeza, mas esse caminho é o diretor, é a diretora, certo? Embora a gente tenha as nossas concepções de arte, mas o direcionamento final de se a gente está indo pelo caminho certo ou não, quem dá para a gente é a direção do filme. Pronto, eu acabei de apresentar para vocês esse conceito do Recife inicial do Recife assombrado. Alguém me fez uma pergunta aqui, deixa eu ver. Uma pesquisa conceitual, uma pesquisa conceitual. Você geralmente parte de onde? Qual ponto? Então, o meu ponto de partida é o roteiro, né? Eu começo a pesquisar, eu começo a fazer minha pesquisa conceitual quando eu leio o roteiro. E a partir do roteiro eu vou extraindo coisas que vão me levando para algum caminho. Eu vou extraindo palavras, eu vou extraindo indicações, eu vou extraindo climas que o roteiro está me mostrando, e eu vou começando a formatar esse conceito na minha cabeça e vou tentando transformar essas palavras, esses climas e esses subsídios que o roteiro me dá em coisas visuais. Aí eu vou pesquisar imagens para tentar ilustrar o que eu estou pensando. Respondi? Séfora. Oi. Essa paleta de cores que você apresentou, ela tem tamanhos... eu vi que o campo delas, de cores, são diferentes tamanhos. Exato. Então, isso quer dizer, cada cena é pensado, a paleta, essa cor, ela é pensada para cada cena, para cada imagem. Como é que é essa distribuição? Ou isso foi aleatório? Não é aleatório, não. Isso tem a ver com as intensidades que eu identifico, de onde a gente pode usar, qual é o tom maior, quais são as cores de brilho que eu chamo que são cores mais pontuais, que podem ser usadas em figurino, que podem ser usadas em objetos, certo? Quem vai me dando, tudo quem vai me dando isso é o roteiro, tá?
Mas eu vou falar sobre isso na aula de cor, tá? Na aula de cor eu vou ser mais específica sobre isso, Ok. tá bom? Ok. Então, vamos lá. Aqui, por exemplo. Isso aqui, ó, é uma outra forma que eu uso para trabalhar. O que é isso aqui? Isso aqui é uma fotografia, tá? E eu interferi, feito com caneta piloto em cima, desenhando, pensando. Isso já é uma intenção de set, de locação, certo? Para acontecer uma determinada cena do filme. E aí, quando eu chego, que eu fotografo, eu já fico logo me imaginando o que eu posso criar para esse personagem que vai estar dentro desse cenário, que vai estar nesse cenário. Eu faço muito isso. Eu desenho em cima de fotografias, já colocando os climas que eu quero, já sugerindo objetos, já sugerindo cores, já sugerindo mobiliário. Eu adoro desenhar em cima de fotografia. E o resultado, por exemplo, dessa foto aqui, que eu mostrei para o diretor, ó, eu estou imaginando que essa cena, nessa locação, para esse personagem, pode ser alguma coisa assim. Eu posso usar esses elementos, tudo. E aí ele, caramba, não consigo imaginar um negócio desse. Mas eu achei muito bom. Aí o resultado disso é isso, ó. Certo? Isso aqui está no filme. Aí eu vejo todas as minhas intenções com as minhas ideias ilustradas, aí eu consegui transportar para dentro do filme, de uma forma que eu conceituei e não perdi o meu conceito. E se eu tirasse isso aqui e transformasse em uma outra coisa, que eu tirasse mais objetos ou que eu colocasse mais objetos, eu não ia perder no meu conceito. Porque quando eu mostro isso para o diretor, eu estou muito conectada com o que ele quer para o filme dele. Vamos falar sobre mood board. E o que é o mood board? O mood board é um recurso que eu uso muito, certo? O mood board, ele é justamente essa síntese de imagens que eu pesquiso, certo? Para mostrar que clima é esse dessa visualidade que eu estou propondo para um determinado ambiente. Eu faço o mood board, gente, para cada ambiente do filme, certo? Eu tenho um projeto geral, mas para cada locação e para cada ambiente, eu tenho um mood board específico, certo? Porque eu tenho que marcar exatamente como é que eu quero que isso seja ilustrado, tá? Exatamente, Luciana. Mood board ajuda muito a gente vender o nosso peixe para o diretor, para a diretora. Olha só, vocês estão vendo esse mood board? Aqui nesse mood board, eu já estou mostrando a intenção de ambiente, eu estou mostrando paleta de cores que eu quero usar, eu já estou sugerindo objetos que eu quero usar, certo? Aqui eu já estou dando intenção de tipo de iluminação cenográfica que eu quero propor, certo? Isso é uma síntese do que eu quero. Isso para vocês, esse filme que eu estou mostrando para vocês é um filme de quê? Que gênero é esse? De terror. Eu chuto um terror. Terror. Exatamente. Suspense. O meu mood board precisa mostrar isso. Eu tenho que estar compactuando com o gênero do filme. Isso é um filme de terror. Todos os meus elementos que eu estou mostrando aqui estão me mostrando isso. Então, agora eu vou mostrar para vocês. Tuca, você está aí? Estou aqui, estou me deliciando com a aula. Então, meu amor. Estou aqui, Tuca, viu? agora eu Tudo vou... bom, ok, joia. Tuca, ó, deixa eu apresentar a Tuca. Tuca Siqueira, ela é roteirista e diretora, certo? De vários filmes legais. Eu trabalhei com ela no Amores de Chumbo, certo? Que é uma apresentação que eu vou fazer agora de um projeto de arte para uma única locação, certo? Foi uma única locação. Eu vou mostrar para vocês como foi que a gente chegou nos resultados do filme. Então, Tuca, fique super à vontade de comentar o que você quiser, na hora que você quiser. Eu vou colocar aqui, tá? Dá licença, gente, eu vou abrir aqui o arquivo, tá? Vou parar de compartilhar para poder ver onde é que ele está. Posso falar só uma coisinha, dizer que é um Claro, prazer não, enorme pode estar falar. aqui, porque eu admiro demais essas duas mulheres, essas duas profissionais. E o primeiro curso que eu fiz com cinema foi com Maria.
que foi um curso de 16mm. Lembra disso, Maria? E a câmera está na Cinemateca, eu já falei para o pessoal. Depois a gente vai fazer um tour na Cinemateca. Foi uma delícia, porque filmar em película ensina também a gente a filmar com certeza, né? Sem essa repetição do digital e essa liberdade sem fim que o digital dá. Mas é isso. Me lembrei aqui agora. Olha, deixa eu ver onde é que tá. E as fotos do filme que a Séfora mostrou é da Tuca, né? O estilo é seu, né, Tuca? Exatamente. O estilo de 3 contos de réis é da Tuca. Tá com o seu nome bem pequenininho, que eu pedi para você colocar, porque na hora de compartilhar para divulgação ficaria mais fácil, né? Às vezes eles não dão crédito, né? As pessoas. Então, gente, vamos lá, que eu só tenho 10 minutos para terminar a aula. Que 10 minutos? Não, 5! Ai, perdão, pessoal. Rápido. Vamos lá. Vocês querem que eu apresente amanhã? Não, Matuca está aqui, né? Gente, isso aqui é o projeto de arte, tá? Que eu fiz para uma locação do filme. Foram muitas locações, foram 14 locações. E isso aqui é para uma locação, que é a locação que é um apartamento de Miguel e Lúcia, tá? Então, quando eu coloco uma capa dessa, com essa fonte e com essas cores, eu estou dizendo para a Tuca, Tuca, se liga aí no que eu estou propondo para o seu filme, em termos de cor. E aqui eu coloco a minha sinopse para essa locação. Eu coloco Lúcia e Miguel comemoram 40 anos de casados, vivem em harmonia e são apaixonados. Esse romance começou em tempos difíceis, anos 70, de ditadura militar. Miguel, ex-preso político, é convidado para um seminário sobre o tema e se depara com uma surpresa, Maria Eugênia, seu grande amor e companheira de luta, que foi embora para a França e nunca deu notícias. Ela também estará no seminário. Miguel se desestabiliza, Lúcia se desespera. Nem Maria Eugênia, nem Miguel sabem o segredo que Lúcia esconde sobre eles. E isso pode mudar todo o curso de uma vida construída em família. Uma vida construída em cima de uma traição, onde todos não passarão ilesos. Essa é a minha interpretação do filme. E aí eu coloco palavra-chave, revelação. Isso foi o que o texto falou para mim. E eu coloco o que se revela traz consigo o peso da história. Romance, traição, mágoa, omissão, paixão, amizade, inveja, amor que justifica tudo. Foi isso que eu usei, isso é o meu conceito do meu projeto de arte. A partir daí, eu vou começar a fazer propostas para ela. E aqui eu coloco, família é tudo. Né? Quando eu digo família é tudo, aí eu venho com o conceito e coloco construção de uma história baseada em amor e companheirismo. A casa de Lúcia e Miguel, um lar, está repleto de recantos que contam em cada canto a história construída pelos dois. A idade do relacionamento está impressa em móveis, objetos, adereços. A idade do relacionamento está impressa em móveis, objetos e adereços. Olha só, um apartamento com arquitetura do final dos anos 70, ambientação característica dos anos 80, nos ajudará a entender essa trajetória de 40 anos que o casal comemora. Tudo o que viveram até o momento está claramente impresso no ambiente. Porta-retratos, estante de livros com títulos específicos, souvenirs de viagens, objetos de família, desgaste natural dos móveis, objetos e adereços, plantas frondosas e bem cuidadas, que só crescem com muito cuidado, como a própria família. Tudo isso que está aí está expresso em tudo que vai estar na arte do Amores de Chumbo, dentro principalmente dessa locação. Pessoal, a gente está chegando no fim da aula. Vocês querem que eu apresente rapidinho ou todo mundo quer ir embora para casa dormir? O que vocês acham? Por mim, continua. Por mim, continua também. Você. Então, vamos nessa. Oi, diga. Só falar uma coisinha, que eu não sei se eu consigo acompanhar vocês amanhã. Certo. Só uma coisinha sobre Amores de Chumbo, que é o seguinte, acho que foi dado um grande desafio para a equipe de arte e para a fotografia do filme, que é um filme que se passa no hoje, mas ele o tempo inteiro se remete ao passado, né? Então, o passado está o tempo inteiro presente na vida dessas pessoas, e isso passa pela cor, passa pela textura de imagem e passa por toda a produção de objetos que está em cena, né?
E aí você falou agora da memória, que eu acho que é super importante e tal. A gente tinha algumas referências de início que, enfim, umas telas de Teresa Costa Rego, que é um dos grandes nomes, né, das artes plásticas. Para mim, o maior nome das artes plásticas de Pernambuco, assim, uma pintora comunista, então ela tinha uma certa vivência também nesse mesmo ambiente. E na fotografia a gente buscou uma coisa também que vinha a partir do álbum de família, do magenta, da presença do magenta. Mas esse elemento da narrativa, que foi um desafio para a gente no roteiro, filme que trata do passado sem nenhum flashback, eu imagino que deva ter sido também um desafio para vocês da arte, né? Porque a gente não tem flashback, mas o passado tem que estar presente o tempo inteiro visualmente, né? Exatamente. Então, a gente vai justamente atrás disso, mostrando objetos e mobiliário que pertencem a várias épocas diferentes, ou seja, são coisas que estão perdurando há 40 anos nessa família, né? Então, a gente tem que mostrar isso de alguma maneira, sem o flashback, né? Não tem flashback, mas o flashback está presente nas coisas que estão no cenário, né? E a gente vê isso, né? Eu vou mostrar isso para vocês. Eu vou mostrar onde isso está caracterizado, tá? Então, aqui, ó, por exemplo, tem um moodboard inicial, tá? Mais ou menos do que seria. Isso é inicial, gente. Depois a gente foi mudando de acordo com as conversas que a gente foi tendo com a diretora. Mas aqui existe uma paleta de cores inicial, certo? E aqui existe um clima inicial, assim, a gente sugere que a gente vai usar abajur, que a gente vai ter tapete, que a gente vai ter plantas, certo? Então, isso é uma coisa inicial, tá? Aqui a gente tem a locação, que a gente já tinha um mobiliário espetacular, que quando eu cheguei lá eu só faltei enlouquecer, porque esse apartamento ele tem uma arquitetura, certo? De uma época que está muito marcado. Ele tem um piso de mármore, que era uma coisa muito final dos anos 70. Aqui a gente tem móveis de assinatura, de design, certo? Que a gente consegue perceber claramente. Então, a gente começa a contar a história da família, quando a gente tem todas essas nuances de design aparecendo na locação, certo? Aqui, por exemplo, a gente tem cadeiras dos anos 70, a gente tem um mobiliário assinado de Sérgio Bernardes maravilhoso, a gente tem móveis de design incríveis aqui, a gente tem sugestão de mobiliário que foi feito nos anos 80, certo? No início dos anos 80. Então, a gente tem uma série de elementos e a gente vai complementar isso com objetos e com cores e para dar essa característica dessa casa, de uma casa de família bem cuidada e que perdura durante esses 40 anos de vida em comum. Aqui, ó. Aqui eu já faço aquele recurso que eu sempre uso de desenhar em cima de uma foto para sugerir já cores. Eu começo a aplicar aqui as cores da paleta que eu sugeri, certo? Aqui, por exemplo, eu já coloco nessa foto um quadro de Teresa Costa Rego, que já foi uma referência que a diretora me trouxe, certo? Aqui eu já começo a ter uma intenção de como eu vou começar a preencher esse ambiente, né? Olha aqui. Aqui eu já venho com muitas referências de objetos. A personagem, Lúcia, ela é uma curadora de arte popular. Então, eu já sei que ela vai, de alguma forma, esses objetos precisam estar presentes na casa dela, certo? Olha aqui. Aí, isso tudo é pesquisa de arte para sugerir o que usar em termos de objetos dentro da cenografia dessa casa, certo? Olha aqui. Tá? Isso tudo é pesquisa de objetos. Oi? Em tudo. Oi? Tudo. Olha aqui, ó. Quando eu coloco títulos naquele conceito que eu escrevi, eu vou remeter imediatamente a livros que me tragam o assunto que está sendo tratado.
Então, a gente tinha muita... Ele era um sociólogo, um professor de sociologia. Então, os títulos que estão dentro de uma estante da casa de um sociólogo e de uma curadora de arte popular tem que ter a ver com a vida deles, com a prática diária, do cotidiano deles, certo? E outra coisa, eu tenho que ter uma estante com livros que eu dê possibilidade para a diretora, se ela quiser, fazer um plano detalhe e mostrar o que ela quiser. Eu tenho que ter isso no cenário. Eu tenho que dar essas possibilidades para ela. Ó, aqui já são outras partes da casa, e aqui a gente identifica um mobiliário muito dos anos 80, e isso é uma coisa que, mais uma vez, vai enfatizar há quanto tempo essa família está morando nessa casa, né? Aqui eu já trago referência de quartos, como é que eu posso arrumar o quarto deles, porque é um set com paleta de cores, já coloca aqui uma interferência de como é que a gente pode cenografar esse quarto. Aqui eu já trago outros objetos. Aqui, por exemplo, existe uma coleção de pratos, que é uma coisa de quem colecionar, já é uma coisa que me dá a ideia de tempo, né? O colecionar já me dá essa ideia de quanto tempo você consegue juntar uma coleção. Você tem que ter tempo, você tem que ter essa vontade. Onde você vai, você traz uma coisa, né? Isso aqui já vai ter uma festa de casamento deles de 43 anos. Como é que eu vou sugerir? Onde é que está? Que casa é essa? Em que cidade é essa? Né? Como é que se faz festa nessa cidade? Né? Como é que esse casal vai querer passar para as pessoas essa alegria de estar comemorando 43 anos de casamento? Né? Então, tudo são elementos que a gente vai usar em cena. E aqui a gente tem o filme, gente. Isso aqui é o cenário. Tá? Deixa eu ver se eu consigo aproximar isso aqui. Opa! Aqui é o cenário. Cadê? Isso aqui é o cenário montado. Ó. Aquilo que estava na fotografia, que estava na intenção desde o início, ele está totalmente feito aqui. Os objetos estão presentes, os quadros estão presentes, nada que está aí é gratuito, certo? Isso é um ambiente totalmente cenografado para o filme. Tem um detalhe também, Sefra, que a gente não tinha muito... A gente tinha pouquíssimo dinheiro, né? Na realidade. Exatamente. Então, muita coisa, a maior parte das coisas são emprestadas, né? Teve toda uma mobilização, né? Para arte com coisas emprestadas. Exatamente. Olha, isso aqui já é o filme. Isso já é um frame do filme. Isso já é uma cena do filme acontecendo. Sim, a gente pintou as paredes. As paredes foram pintadas, tá? Cena maravilhosa, viu? É, né? É linda, linda. Então, aqui estão os outros ambientes, aqui está a estante de livros que a gente colocou para ilustrar esse cotidiano do... Ó, isso aqui é outra, aqui é uma cena do filme no dia da festa de casamento deles, que a gente mudou toda a configuração da sala para abrir espaço para as pessoas poderem dançar, certo? Aqui é a festa de casamento, aqui é a mesa, aquela mesa de comidas que a gente mostrou para a diretora está com a intenção de fazer alguma coisa assim, com cores assim, com tipo de doce e tudo mais, a gente trouxe para a festa, certo? Montamos a festa toda para eles. E, gente, isso aqui tudo era comida de verdade, todo mundo comeu quando acabou. Foi uma delícia, todo mundo adorou. E aqui está o nosso bolo, tá? E tem essa festa aqui, essa foto maravilhosa, que já é a foto do... Olha aqui, ó. Isso aqui é uma foto do filme no final da festa, certo? E aqui são outros ambientes cenografados. Aqui é a cena do filme com ela. Aí a gente vê, né? Tudo que tem a ver com a personagem tem a ver com o ambiente onde ela está, o ambiente onde ela trabalha, o ambiente onde ela mora. Nada que está aí, gente, em termos de objeto, é de graça. Direção de arte não é decoração, certo? A decoração é um elemento da direção de arte.
mas a direção de arte, ela constrói cinematografia. Tudo que está dentro dos cenários, todos os objetos, todos os acessórios, tudo está justificado. Nada é de graça. Tudo tem uma razão de ser para estar dentro desse cenário. Certo? Então, quando vocês forem fazer isso dentro da proposta de direção de arte de vocês, pensem que cada coisinha que vocês colocam ali, ela tem que estar dentro da cena, ela tem que estar contribuindo para personalizar cada vez mais o personagem, certo? E outra coisa importantíssima, nossos cenários não são protagonistas, nossos cenários são apoio, certo? Para o personagem. O protagonismo da cena é sempre do personagem, da personagem. Não é da arte, não é do cenário. Muitas vezes vocês veem filmes que vocês acham que não teve arte ali. Não é? Vocês já viram isso? Que vocês veem um filme inteiro e vocês nem percebem que ali houve uma arte, que parece que tudo que estava tudo pronto quando vocês chegaram lá. Não. Cada coisa que está ali é produzida, é pensada e é planejada, certo? Não existe arte de grátis. Existe arte pensada e planejada e conceituada. Mais um ambiente, uma coisa linda dessa cozinha, que é esse painel de azulejos, que mais uma vez remete a gente a quanto tempo que eles moram nesse apartamento, né? Isso é uma arquitetura que é muito marcada do final dos anos 70, certo? Isso aqui é uma azulejaria original, tá? Então, mais uma vez, a própria arquitetura, certo? Está mostrando para a gente uma idade, uma longevidade, que isso contribui demais para a gente construir essa dramaturgia junto com a direção, certo? E com a fotografia. E é isso, gente. Amores de Chumbo. Aí está o cartaz. E aí eu coloquei, ó, veja, vocês estão vendo que o cartaz tem uma textura no fundo que é muito parecida com essa textura que eu coloquei na apresentação? Isso já está desde o início. Isso aqui é uma parede importantíssima de um cenário que está no filme, que eu não vou dizer qual é, porque eu quero que vocês vejam o filme. O filme ainda está no Amazon, Tuca? Tá na Amazon, então, tá no Now e no Canal Brasil. Então, pessoal, é isso. Desculpa eu ter avançado tanto tempo, tá? Mas a gente precisava aproveitar que a Tuca, que é a diretora do filme, a roteirista, estava aqui com a gente. Eu achei legal a participação dela. Muito obrigada, Tuca, por você ter vindo aqui nessa hora da noite, conseguir ficar com a gente até agora. Gente, muito obrigada por vocês terem ficado até agora, tá? Eu prometo a vocês que amanhã a gente não vai fazer isso, eu não vou fazer isso com vocês. Ontem eu fui tão certinha, né? E hoje a gente ultrapassou o tempo, tá bom? Obrigada, mas assim, obrigada por vocês terem ficado, viu? Antes de vocês saírem, vamos fazer um brinde para registrar. Isso, gente, abram as câmerinhas. Abram suas câmeras, gente. Abram as câmeras e deixem seus nomes. Quem puder. Que é pra gente... Não estiver na cama ainda, né? Quem puder, tá? Não, quem puder, tá? Quem não puder, não. Tem gente que não estava sem câmera. Obrigada, obrigada às duas. Foi maravilhosa a aula hoje, gente. Muito obrigada também. Vou tirar o print, hein? Sim. Tira o print. Foi agora a segunda tela. Peraí. 1, 2, 3. Pronto, pessoal. Obrigadíssima. Gente, muito obrigada. Todo mundo. Palmas para vocês que ficaram aqui Obrigada, até essa hora. Amanhã a gente se encontra de novo. Mesmo até horário. Amanhã, pessoal. Até amanhã. Não tem pergunta hoje, não pode fazer pergunta. Tinha aquela pergunta. Quem falou que quer fazer pergunta? O Ítalo? Eu queria, mas não sei se é uma pergunta muito complicada. Não, pode fazer. Horário. Ítalo, faz o seguinte, anota as tuas perguntas para você não esquecer e amanhã eu te respondo. Tá? Vou colocar no grupo, prometo. Né, as perguntas. Isso. Anote para não esquecer e amanhã você me pergunta, tá bom?
Eu tô com ela na cabeça já engatilhada desde que eu entrei nesse curso. Eu vou segurar essa pergunta até o momento oportuno. Então tá bom, querido. Muito obrigada, viu? Coloca no grupo, Ítalo, a pergunta. Eu tenho preguiça, eu quero perguntar Não, falando. Ítalo, depois mais... você... Não, pergunte falando. Amanhã você pergunta para a gente, tá? Aí deixa o beijo bem grande. Débora, Tchau, você tem uma tchau. pergunta para todo mundo hoje, né? Hã? Se Não, depois eu faço a pergunta. Ok, até amanhã, gente. Então, senão a gente não desliga. Vai ficar Obrigada, até a gente. madrugada. Um beijo bem Tchau. grande. Tchau. Boa noite. Boa noite.